muito prazer que me dirijo a vocês com essa palestra de hoje sobre o tema A Vida como Arte, que faz parte de um conjunto de atividades que Nova Acrópole vem desenvolvendo essa semana, que todo ano repetimos, que é a Semana da Arte. Fazemos isso com a intenção de promover a arte como elemento fundamental no processo de educação, de formação humana. Infelizmente, o nosso sistema de educação atual não dá o valor devido à arte. E, consequentemente, no nosso cotidiano, nós também não damos esse valor. Pensamos muito na arte apenas como objetos de deleite, como elemento cultural, ou seja, um elemento que compõe a nossa vida, mas não faz parte do nosso cotidiano. O que nós queremos é mostrar a arte como um elemento vital, como um elemento muito importante na formação humana. E eu inicio essa palestra fazendo uma referência a um ditado chinês que eu gosto muito, que dá essa ênfase da arte como um elemento vital. Esse ditado diz que se tem 2 pães, deve vender um e comprar um lírio. Coincidentemente, se nós vamos também na tradição clássica grega, nós vamos ver que Platão também dá à arte um papel fundamental na educação humana. Platão disse que o sistema de formação humana tem que ter 2 componentes importantes. A ginástica para o corpo, que nós vamos estar vendo mais ou menos no final da apresentação, e a música para a alma. E que primeiro se inicia com a música, porque se formamos a alma humana, ela é capaz de formar, de educar o corpo. Mas se nós educamos o corpo, nem sempre conseguimos formar a alma humana. Portanto, Platão também já dá à arte um valor muito especial no papel de formação humana. E quando Platão fala a música para a alma, ele está falando numa chave que é do mundo clássico, ou seja, não é música da forma como nós entendemos hoje. Ou seja, não é música cantada, não é música instrumental, somente. Tá? Ele está falando da arte das musas, sendo que as musas, elas são 9 ao todo, e cada uma delas representa um aspecto do elemento fundamental para a formação da alma humana. Não vou citar todas e nem vou estar falando em detalhes sobre o papel de cada musa, mas eu vou destacar alguns elementos para que a gente possa entender um pouco o que ele entendia por formação da alma humana através da música, ou seja, através das musas. Uma delas, por exemplo, falava sobre os números, a aritmética, a matemática, ou seja, a capacidade do ser humano de usar a lógica. Tanto é que Platão também falava aqui na academia dele que aqui não entra quem não souber aritmética, ou quem não souber matemática, como nós usamos hoje. Não aritmética somente como nós usamos o termo hoje, mas de uma maneira global, que implicava geometria, implicava trigonometria e todos esses elementos que são próprios da matemática atual. Então, para ele, a lógica é elemento fundamental. E aí ele falava também da astronomia, da astrologia, que seria mais ou menos a astrologia de hoje, que era para entender o movimento dos astros. E ele falava que não era simplesmente para saber de onde um astro parte, para onde ele vai. Não era somente isso. Era para entender por que ele movimenta, qual é o objetivo do seu movimento, o que ele quer transmitir com o seu movimento. Ou seja, era algo um pouco mais profundo do que simplesmente o que nós entendemos hoje
por astrologia ou astronomia. E assim por diante. Nós temos as musas também que têm relação com a sensibilidade, a dança, o canto, a música instrumental. Então todos esses elementos faziam parte do que nós chamamos de formação da alma humana. E qual seria então o objetivo da alma humana? Qual que seria a função da alma humana? Para Platão e para todos os clássicos, a alma ela tinha um objetivo de fazer a conexão entre o ser, o espírito humano, com a vida objetiva. Ou seja, a ideia é que nós entrássemos na existência e, através da nossa vida, que o nosso ser se revelasse na existência. Ou seja, era ser e existir, ou ser na existência. E essa ponte era feita pela alma humana. Então, a alma tinha a função de captar o ser e de expressar o ser. E ela captava o ser usando um elemento muito importante, que é uma das faculdades que nós temos, que é o sentimento, e expressa o ser, ou seja, compreende o ser e expressa no mundo concreto através da razão. Então, haveria esses dois elementos muito importantes para ser trabalhado: o desenvolvimento do sentimento e o desenvolvimento da razão. Platão definia a razão de uma forma muito especial, que depois foi utilizado por vários filósofos durante a história da filosofia, mas nem sempre foi feito com unanimidade. Se formos falar, por exemplo, sobre a razão, nós vamos ver, se formos estudar a história da filosofia, nós vamos encontrar inúmeras definições sobre a razão. Mas eu vou focar muito nessa definição platônica, porque ela, na verdade, ela envolve quase todas as demais que nós conhecemos. Por isso que eu vou estar também me usando disso e vou explicando durante a minha apresentação um pouco sobre essas variações, na medida do possível. Então, para Platão, nós temos uma pequena parte nossa que é capaz de captar o ser, de captar as ideias. Porque para Platão, as ideias, o mundo das ideias, é a essência do ser. Ou seja, o primeiro elemento que nós podemos definir como essencial do nosso ser, segundo essa teoria platônica, seria o mundo das ideias. Não só as ideias como nós entendemos, como pensamentos estruturados, não. As ideias como seres. Portanto, quando nós falamos de ideias, nós estamos falando como se fosse um ser vivo, na linguagem platônica. Então, nós poderíamos, portanto, captar essas ideias. E para captar essas ideias, ele falava que uma pequena parte nossa era capaz de captá-las, que é exatamente fazendo uso dos sentimentos, e quando captamos, que é um captar direto, não é um captar racional, pensado, é um captar como se estivéssemos vendo. Ou seja, da mesma forma que às vezes quando nós olhamos uma flor, nós captamos a beleza sem precisar de pensar o que é a beleza, sentimos a beleza dentro, nós poderíamos sentir também dentro de nós as ideias. E ao decodificar essas ideias, ou seja, ao trazer essas ideias para a mente, é que surgiria então a razão. Que a razão então nada mais é do que a projeção no pensamento das ideias. Portanto, Platão falava que a razão é quando uma pequena parte nossa capta a ideia e estrutura o pensamento. Portanto, o pensamento, da forma como vê Platão, ele é estruturado de cima para baixo e não de baixo para cima. Na história da filosofia, nós vamos ver que quando chegamos, por exemplo, no racionalismo, no empirismo, a razão, ou seja, o pensamento era estruturado através de uma observação do objeto, através de observando os fatos da vida, observando os objetos, eu compreendo alguns elementos e com isso eu estruturo a razão. Portanto, era estruturada de baixo para cima no racionalismo, ou principalmente no racionalismo que faz uso do empirismo. Mas para Platão é estruturado de cima para baixo, ou seja, das ideias para o pensamento. Por isso que às vezes é tomado como sendo um idealista. Tá? Então, o que seria então o sentimento? O sentimento seria, para criar uma imagem, né? Seria
uma chave que nos coloca em contato com as ideias e que possibilita, então, abrir uma porta para criar uma imagem para que a gente tenha como referência, que vai refletir na nossa mente uma luz que carrega energia e que carrega conceitos, carrega ideias, ou seja, que carrega uma estrutura de pensamento, formaliza o pensamento. Então, dependendo do tipo de sentimento que eu uso, essa forma pensamento, essa forma do nosso pensamento adquire determinadas características. Por exemplo, se eu faço uso do sentimento estético, por exemplo, se eu faço uso da minha sensibilidade de observar as coisas sob a ótica da beleza, os pensamentos poderiam ser estruturados na forma, por exemplo, de uma música. Tá? É interessante, só para dar para vocês um exemplo, Mozart, esse famoso compositor erudito, né? Ele falava que o amor, ou seja, o sentimento, é a chave da criação. Ou seja, toda obra que ele criava tinha por inspiração o amor. Ou seja, o consentimento abre. Só que quando isso é projetado na sua mente no ato de formalizar o que ele viu, ele estrutura na forma de uma obra de arte. Se fosse, por exemplo, um cientista, sei lá, um Einstein, por exemplo, quando ele vislumbrasse essa ideia, ele ia vê-la sobre a forma de leis da natureza. Então ele ia criar equações, e daí nasceria a ciência, por exemplo. E se fosse uma pessoa muito bondosa, se fosse uma pessoa de uma linha mais religiosa, por assim dizer, ou seja, que tem essa capacidade de, com as ideias, ficar reunindo todas as coisas, de saber como ele aporta com o mundo em termos de bondade, ele ia traduzir essas ideias em formas de vida, em formas de conduta que pudessem irradiar para todas as pessoas algum benefício, de tal maneira que o homem pudesse também se elevar, o homem também pudesse chegar também a poder contemplar essa essência do ser, que são as ideias, ou essa essência de Deus, se querem ver sobre uma ótica religiosa. Portanto, se eu uso sentimentos éticos, ou seja, sentimento que se relaciona com a bondade, eu ia criar condutas bondosas. Se eu usasse os sentimentos, por exemplo, estéticos para abrir essa porta que dá acesso às ideias, eu ia projetar na mente as formas de arte, as formas de beleza. E se eu usasse os sentimentos místicos são aqueles que se relacionam com os mistérios. Ou seja, quando nós buscamos os mistérios da vida, queremos compreender a vida sob o ponto de vista de como ela movimenta, para onde ela vem, de onde ela vai, querendo revelar os mistérios da vida, então nasceria sentimentos místicos que ia me dar então o que nós chamamos hoje em dia de ciência. A utilização dos sentimentos nos possibilitaria um acesso ao mundo das ideias e esse acesso abriria então essa possibilidade dessa luz das ideias. É luz e ao mesmo tempo é energia, é luz e ao mesmo tempo são comunicações de ideias. Podemos traduzir em formas de conhecimento. Tá? É curioso esse elemento porque hoje em dia nós temos fibras ópticas, que exatamente nós usamos a luz para transportar informação. Ou seja, seria algo equivalente a isso, guardando assim, só para que a gente possa ter um referencial, um elemento para nos ajudar a trabalhar um pouco a nossa memória. Tá? Portanto, nós podemos falar que a luz acessa a ideia e a razão estrutura a ideia para que ela possa se manifestar. Ou seja, os sentimentos acessam o ser, ou seja, é um elemento de subida até o ser, e a razão é um elemento de projeção do ser no mundo sensível, no mundo que nós estamos. Por isso que a alma que trabalha com sentimento e razão, ela tem essa possibilidade de comunicar com o ser e plasmá-lo na nossa vida.
E esse seria então a função, quando Platão fala de formação da alma, para que a alma cumpra o seu papel. Para que não fique somente em termos de conceitos, é muito interessante a gente ver, por exemplo, um exemplo muito simples, que eu gosto de citar. Uma mãe, quando ama muito o filho, só quando ela aproxima do filho, ela já intui se o filho está bem ou está mal, sem saber muito bem o que está acontecendo. Às vezes, quem já teve essa experiência sabe, a nossa mãe chega para a gente e fala assim: você não está bem, e no entanto você está fazendo todo aquele jogo de teatral, né? Para poder dar a impressão que está bem, ela fala, você não está bem. Ou seja, ela já sabe, ela vê. Por quê? Porque com o sentimento se penetra, com o sentimento se vê. Só que não sabe o que está vendo, sabe que tem algo que não está bem. Agora ela vai, através de um diálogo, ela vai decodificar. Então agora ela vai saber exatamente o que está acontecendo. Portanto, por isso que eu gosto de falar que o sentimento abre a porta. E a razão ilumina o pensamento, ou seja, a razão estrutura o pensamento. Tá? Bom, isso tomando como referência, um exemplo simples, só para vocês terem mais ou menos um pouco essa lógica, como trabalha essa lógica platônica. Curiosamente, Platão fala uma coisa interessante, que os deuses deram ao homem uma ferramenta poderosíssima, que foi a razão. Por quê? Porque com a razão, os homens podem assemelhar aos deuses. Mas que, infelizmente, ninguém faz uso da razão. Eu costumo, quando eu faço aula sobre esse tema, costumo perguntar aos meus alunos se ali dentro de sala de aula tem algum aluno que considera que não faz uso da razão, ou seja, que é mais irracional do que racional. E peço para levantar a mão aqueles que consideram que não fazem uso da razão. E até agora ninguém ainda levantou a mão. Ou seja, parece que Platão, quando falou isso, não estava falando para o mundo atual. Mas, no entanto, quando nós vamos analisar como as pessoas pensam, como elas desenvolvem os seus pensamentos e como elas emitem as suas opiniões, nós vamos ver que Platão não estava assim tão sem razão, né? Ou seja, que realmente na maior parte das vezes as pessoas não fazem uso da razão, não sabem pensar, não sabem estruturar o pensamento. E por que isso acontece? Tá? Platão falava que nós tínhamos duas almas. Uma alma humana, que é essa que pode acessar o ser, pode acessar o mundo das ideias e fazer uso dessas ideias no cotidiano. E uma alma animal, que é uma alma que ela estrutura o pensamento não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ou seja, os pensamentos são estruturados em função de interesses, em função de preconceitos, em função de condicionamentos. Aí se estrutura o pensamento. E quando emite opinião, ele não emite opinião própria, ele emite opinião dos seus interesses, ele emite opinião relacionada com alguém que colocou para ele essa forma de pensar, ele emite opinião de um livro que ele leu, ele emite opinião de um conceito que ele aprendeu e que considerou que para ele aquilo é válido e assim por diante. Ou seja, ele não sabe pensar por si só. Ou seja, ele não emite uma opinião própria, ele emite uma opinião dos condicionamentos que ele tem, do tipo de cultura, do tipo de sociedade que ele vive, do tipo de opiniões que prevalece dentro de uma sociedade. Daí que ele falava que nós tínhamos dois cavalos, ou seja, duas almas. Cavalo por quê? Porque a alma significa aquilo que anima, aquilo que transmite a motivação, é o motor que nos move. Em função dos nossos interesses é que nós nos movemos. Então, se os nossos interesses são as ideias, nós nos movemos em direção às ideias e captamos as ideias. Se os nossos interesses são coisas, nós nos movemos em direção às coisas. Portanto, a alma seria o motor,
aquilo que nos coloca em movimento, aquilo que anima as coisas. Por isso que a alma, ela carrega muita energia, ou seja, muito elemento motivacional, muita força motivacional. E quando nós estamos, então, sendo regido por uma alma, que ela está mais voltada para a terra do que para o céu, e que Platão falava que nós estamos fazendo uso da nossa alma animal. Por que alma animal? Por que usar esse termo? Não é usado somente por Platão. Eu já vi várias literaturas, várias culturas que também chamam essa alma de alma animal. Por quê? Porque é a mesma alma que anima os animais. Ou seja, se nós queremos separar essa infinidade de fenômenos afetivos, ou seja, de elementos que alteram os nossos estados emocionais, os nossos estados afetivos, se nós queremos separar esses elementos de sentimento, nós temos que saber separar, então, uma série de fenômenos afetivos de sentimentos. Para saber quando é que nós estamos usando sentimentos, quando é que nós estamos usando emoções, quando é que nós estamos usando paixões, quando é que nós estamos usando simplesmente as forças dos instintos de sobrevivência da vida, ou do instinto de procriação e assim por diante. Tá? Para entrar nesse tema, eu teria que praticamente dar uma aula muito longa para poder chegar a definir todas essas características dos fenômenos afetivos. Mas eu vou simplificar para efeito dessa palestra, só para a gente poder aprender a separar bem quando é que nós usamos sentimentos que nos possibilitam entrar em contato com o nosso ser e quando é que nós usamos os outros elementos dentro do campo de afetividade que nos colocam em relação com o mundo concreto. Nós podemos falar que quando nós usamos os nossos sentidos, ou seja, o nosso sentido visual, o nosso paladar, o nosso tato, nós captamos o mundo sensível. E ele nos traz determinados tipos de prazeres, que nós vamos chamar, já que foi captado pelos sentidos, de prazer sensível. O prazer, por exemplo, do tato, vocês podem ver que quando alguém mostra alguma coisa bonita para a gente quer pôr a mão, nós queremos sentir isso, nós queremos abraçar uns aos outros, o prazer do tato. Nós temos o prazer do paladar, que é as boas comidas. Nós temos o prazer visual, por exemplo, quando encontramos e vemos uma pessoa que gostamos muito, encontramos, ficamos felizes de estar vendo aquela pessoa, e assim por diante. Só que esse tipo de prazer, vocês podem ver que os animais também têm. E eles também são atraídos para esse tipo de prazer, né? O animal também gosta de ver uma pessoa que ele conhece. Quando ele vê o dono dele, ele se alegra. Como nós, quando vemos uma pessoa que conhecemos, nos alegramos, né? Eles também gostam dos prazeres do paladar. Tanto é que quando nós fazemos o nosso churrasco, eles incomodam bastante, porque eles querem estar sempre ali ao lado, e se nós distraímos um pouquinho, já era a carne. E gosta tanto quanto a gente. Eles gostam também do prazer sexual, e às vezes se comporta muito bem quando está junto dos seus donos, mas quando está ali junto dos seus donos e passa uma cadela no cio, ninguém mais consegue controlar esse animal. De uma certa forma, não é muito diferente do ser humano, tá? Porque também o ser humano, quando às vezes tem pactos de fidelidade com a sua esposa e assim por diante, encontra uma dama muito bonita ou algo assim parecido, ele os pactos, vai tudo para o espaço. E ele rompe um compromisso, por exemplo, de fidelidade que eventualmente ele tenha feito. Então, o que eu estou mostrando é que, assim como os prazeres sensíveis, eles motivam os animais, eles também motivam o ser humano. E outros prazeres, nós também gostamos de viajar, ir para lugares diferentes. Vocês já viram tanto em que os nossos cachorros, os nossos cães gostam de quando nós saímos com eles para lugares diferentes? Como eles ficam entediados quando fica só dentro de casa o tempo todo, como eles ficam alegres quando saem, e ficam até marcando a hora que eles têm para sair. Então, esses são os prazeres que nós chamamos de prazeres sensíveis. Só que nós temos um tipo de prazer que não é somente o sensível. Nós temos os prazeres inteligíveis. Então, os prazeres sensíveis, nós podemos classificá-los como
emocionais, como sensações de medo, sensações de prazer, sensações de cólera, de raiva, que os animais também têm, entra em cólera, entra em raiva, sente medo e assim por diante. Então são tudo um mundo que nós compartilhamos mais ou menos com os animais. Por isso que esses motores que nos levam, por exemplo, à alimentação, nos levam a querer mudar de ambiente, de espaço, a querer viajar, são motores que nós podemos falar assim que são motores da alma, que é classificada como alma animal. Por quê? Porque nós compartilhamos esses tipos de motivações com os animais. Mas temos um tipo de motivação que nós não compartilhamos com os animais. E essas motivações, nós colocamos ela então dentro do campo dos sentimentos. Simplesmente para separar sentimento, esse que vai fazer com que a gente acesse a dimensão do ser, dos demais estados afetivos. Que serve também para a vida, não estou descaracterizando, colocando um melhor do que o outro. Os dois são necessários. Mas nós separar porque quando nós vamos fazer uso quando queremos subir a consciência para que ela possa acessar a determinadas realidades que são próprias do mundo espiritual, ou seja, são próprios do nosso coração, são próprios do nosso ser, nós temos que fazer uso dos sentimentos. E quando queremos expressar isso no mundo concreto, vamos fazer uso dos demais elementos dos fenômenos afetivos, as emoções e todos os elementos que são indispensáveis à manutenção da vida. Quais são esses sentimentos? Por que nós chamamos eles de prazeres inteligíveis? Quando, por exemplo, nós observamos uma flor, em relação com ela, desperta algo em nós que vocês não vê, por exemplo, quando você coloca o teu cachorro junto de uma flor, ele não tem a mesma atração que você tem por ela. Você sente algo, como se tivesse alguma coisa dentro de você, vibrando com aquele estado de ordem que aquele objeto irradia. Então, você tem o prazer de ver a flor, mas algo dentro de você se alegra. Tanto é que você quer fixá-la. Você leva e coloca ela na sua mesa, você cuida dela, você planta, você quer várias roseiras e assim por diante. Você se sente atraído, você move em função da beleza. Quantos locais nós viajamos às vezes longe só porque alguém falou que tem um local bonito, uma queda d'água bonita. Nós queremos ver, nós queremos participar dessa beleza. Então nós somos movidos não só pelos prazeres sensíveis, nós somos movidos também pelos prazeres inteligíveis. Nós não somos movidos somente por emoções, nós somos movidos também por sentimentos. E há outros tipos de sentimentos. Esses sentimentos que se relacionam, por exemplo, com a beleza, nós chamamos de sentimentos estéticos. Mas nós podemos falar também de sentimentos que relacionam com a bondade. Por exemplo, quantas pessoas não movem das suas casas para poder ajudar outras pessoas, para fazer uma obra de caridade, para prestar um serviço gratuito para assistência das crianças. Quantas pessoas nesse momento, por exemplo, de pandemia, que não sacrificaram a sua própria vida simplesmente para ajudar outra pessoa. Ou seja, tem o prazer de ajudar o outro, tem o prazer de ser bom. E movem em função desses prazeres. Quantas pessoas se dedicaram a vida todas delas somente a fazer gestos de bondade, atitudes de bondade, ações bondosas. Vocês não vão ver um animal motivado pela bondade. Quando muito, ele é motivado até o campo onde o instinto dele alcança. Ou seja, se ele vê o dono dele atacado, como se atacasse ele, ele ataca o outro. Mas ele não sai buscando aí pelas ruas todo mundo que está sofrendo injustiça para ajudar. Ele não tem esse tipo de motivação. Ele não consegue decodificar isso interiormente. E nós conseguimos. Esse prazer relacionado com o bem está dentro do campo da ética. Ética é exatamente quando o pensamento se estrutura em função da ideia do bem. Então, está dentro do campo da ética. O outro estava dentro do campo da arte, que são os prazeres sensíveis relacionados com a estética, com a beleza.
E nós temos um outro tipo de prazer, essas pessoas que ficam, às vezes, compram um telescópio e ficam olhando para as estrelas e ficam horas, querendo ver os anéis de Saturno, querendo ver se consegue ver algum elemento que caracterize uma galáxia, querendo desvelar os mistérios do universo. Quantas vezes nós ficamos estudando, querendo desvelar alguns mistérios que nós ainda não conseguimos tirar o véu que cobre a nossa capacidade de entendimento. Então, horas e horas estudando, horas e horas dedicado a observar o infinito e assim por diante. Esses são o que nós chamamos dos sentimentos místicos. Místicos por quê? Porque relacionam com os mistérios. Então, aí nós temos uma separação clara entre os prazeres sensíveis e os prazeres inteligíveis. Platão, inclusive, quando ele vai falar da felicidade de um ser humano, ele pergunta assim, quem é o ser humano mais feliz? Aquele que tem prazer inteligível ou aquele que tem prazer sensível? Ele diz o seguinte, que o que tem prazer inteligível, ele é mais feliz porque, além dos prazeres inteligíveis, ele não deixa de ter os prazeres sensíveis. Ou seja, ele é capaz de penetrar nos mistérios profundos da vida. Mas ele também participa de uma boa mesa de refeição, de um bom vinho e assim por diante. Então, ele sabe ir até o céu e cultivar os prazeres inteligíveis e vir até a terra e cultivar os prazeres sensíveis. Portanto, ele tem sobre as suas possibilidades todos os prazeres possíveis. Ele, inclusive, faz um comentário interessante. Ele fala assim, será porque que essas pessoas que têm esses prazeres inteligíveis dedicam mais tempo a isso do que aos prazeres sensíveis? Aí Platão responde assim, eu penso que deve ser o seguinte, devem ser melhores. Por quê? Porque podendo escolher, ele escolhe os inteligíveis, é porque eles são melhores do que os sensíveis. Porque somente uma pessoa desprovida de inteligência, podendo escolher, escolheria os piores. Como ele escolhe esse, podendo escolher os dois, muito provavelmente é porque são mais, são mais ricos em acrescentar à vida uma dose maior de plenitude e felicidade. Daí essa importância desse contato com o inteligível. Não é somente por uma questão intelectual de estruturação do pensamento. É também por uma questão de plenitude, de felicidade e de uma série de outros elementos que eu ainda vou comentar um pouquinho. Quando nós estruturamos o pensamento em função do mundo sensível, equivale mais ou menos assim, quando você joga uma pedra na água, então tem aquela camada de água que se desloca e cria aquelas ondas na superfície. Nós podemos falar que os nossos pensamentos ficam muito na superfície, não aprofundam. Mas essa mesma pedra, quando você joga, ela irradia para baixo também. Então ela forma uma onda que significa profundidade. Então nós temos que saber usar esses dois elementos quando nós vamos estruturar o pensamento. Tanto esse pensamento que nós necessitamos de um pensamento mais direcionado para o mundo concreto, para que a gente possa fazer coisas, e esse pensamento profundo para que a gente possa sempre estar em contato com a nossa essência. O mais profundo dos mistérios que habitam no nosso coração, com o mais sensível, que nos pode abrir a porta para grandes percepções no mundo estético, que pode abrir a porta do nosso coração também, para que possamos também fazer uso da bondade que também nos preenche com muita realização e com muita felicidade. Só que quando nós usamos somente a superfície, isso que vibra, ou seja, estruturamos o pensamento somente através dos prazeres sensíveis, nós vamos ter vários tipos, digamos assim, de condutas diferentes, ou pelo menos de expressão do pensamento. Só que quando nós acreditamos em alguma coisa, quando nós estruturamos o pensamento de uma forma, normalmente a nossa conduta vai refletir esse elemento. Querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, nós vamos estar sempre agindo em conformidade com aquilo que nós acreditamos.
Então, quando uma pessoa está muito ligada ao mundo sensível, e às vezes não consegue nem apreciar a beleza das coisas. É muito comum, por exemplo, e pode acontecer com qualquer um de nós, que quando estamos dominados, por exemplo, por uma preocupação exagerada, ou seja, sei lá, uma doença muito grave, ou uma dívida muito grande, está desorientado e assim por diante, nós passamos às vezes por um pôr do sol e nem percebemos que existe o pôr do sol. Nós não somos capazes de captar a beleza daquele momento. Por quê? Porque estamos alienados dentro da nossa necessidade de responder uma necessidade muito concreta. Acontece que tem pessoas que vivem tanto o mundo sensível, as coisas de uma forma tão densa, tão condensadas, tão próximas assim da matéria comum, que não tem nenhum interesse por sistema de conhecimento. Não tem nenhum interesse por decodificar mais profundamente a sua percepção estética. Não percebe muito claramente a beleza. Ou seja, passa por uma rosa e não dá o valor devido, passa por um pôr do sol e não dá o valor devido, passa por um gesto de bondade e não dá o valor devido, contempla um mistério e não dá o valor devido, contempla a queda de um objeto e não quer saber por que caiu, por que cai, o que é a gravidade, como funciona a gravidade, não tem esse tipo de curiosidade. A isso nós chamamos de uma pessoa muito dura, muito voltada para a Terra, onde predomina muito essa alma que está muito ligada aos valores, às coisas sensíveis. Então essa pessoa, normalmente, o Platão chama ela de uma pessoa que tem um grau alto de ignorância. Não sabe e não faz questão de saber. É muito comum encontrar esse tipo de pessoas. Eu mesmo já tive oportunidade de dialogar com pessoas assim, ela falava para mim, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Então isso é o que nós chamamos de um primeiro grau. Acontece que à medida que nós vamos entrando em contato com esse mundo inteligível, vai despertando uma curiosidade, e como ainda não estamos muito com a capacidade de subir até as esferas dos sentimentos, ainda estamos muito envolvendo com os nossos interesses, com os nossos estados emocionais, com os nossos condicionamentos, e começamos a achar que o pouco que sabemos, sabemos muito. Então começamos a emitir opinião sobre tudo. Em geral, esse tipo de opinião, ele fundamenta nos nossos interesses. Por exemplo, se nós estamos muito interessados nas coisas do mundo e pouco interessados no mundo inteligível, no mundo das ideias, ou no mundo do ser, dos sentimentos elevados e assim por diante, nós vamos traduzir tudo em termos de interesses pessoais, ainda que não percebemos muito isso. Por exemplo, você falar para uma pessoa, vamos fazer tal coisa, ela vai falar para você, o que eu vou ganhar com isso? Significa, se eu ganhar alguma coisa com isso, se eu puder comprar uma coisa que me interessa, eu vou fazer. Então, ela não liga céu com a terra. A atitude dela é pegar uma coisa que interessa para poder conquistar o direito de pegar outra coisa que ela interessa. E assim por diante. Então, o que ela faz, então, é a combinação dentro do mundo manifestado. Ela não faz essa ponte entre o seu ser e a Terra. Ou seja, na verdade, quando eu falo o ser, que eu chamo o ser de ideias e energias, quando nós falamos uma ideia viva, nós estamos falando de vida. Então, o ser humano, todo ser humano, aliás, tudo que manifesta, ele tem uma singularidade de vida. Ele tem um pensamento, digamos assim, uma ideia que corresponde àquilo que ele é, e uma energia vital que corresponde, que alimenta essa ideia. Por isso ele manifesta, por isso ele vem à existência. Então, quando nós estamos falando de vida, pelo menos de vida humana, que é essa possibilidade como ser humano de captar o espiritual, nós estamos falando dessa vida espiritual. Nós queremos trazer essa vida espiritual para a Terra. Nós não queremos viver somente a vida do nosso corpo físico, ou a vida das nossas emoções, ou a vida dos nossos pensamentos. Há muita confusão entre nós quando nós vamos falar o que é a vida. Tem muita gente que toma a vida como sendo o corpo físico. Se perdeu o corpo físico, acabou a vida. Outras pessoas pensam que vida são as emoções. Então, portanto, por exemplo, se ele não tem felicidade, se ele está sempre angustiado, se ele está sempre com medo, se ele está sempre sofrendo, não vale a pena viver? Então ele tira a própria vida física. Por quê? Porque ele identifica a si mesmo com as emoções, com seus estados emocionais. Então não vale a pena.
Outros pensam que vida é pensamento. Já existe aí, inclusive, um ditado que fala, penso, logo existo. Ou seja, a vida é pensamento, a essência da vida é pensamento. Na verdade, nós não podemos falar penso, logo existo. Eu, que sou, ou seja, que tenho um ser, penso. Então, eu penso, logo sou. Porque eu posso observar meu pensamento, então eu estou acima do pensamento. Então, eu posso captar ideias. E essas ideias estão dentro de mim, então eu sou a própria ideia. Ou seja, eu sou a própria vida. Eu sou a vida, o caminho e a vida, e é o que falam os grandes seres, como Cristo e os grandes seres. Eu sou a verdade, ou seja, as leis, as ideias e a vida. E eu sou o caminho através do qual se chega à vida. Ou seja, é através de mim mesmo que eu chego à vida. Que eu chego a essa essência minha, que eu me realizo. Então, quando nós caímos no mundo da opinião, desconecta esses dois mundos. O mundo da vida e o mundo da existência. Você existe, mas não é. E o ideal é ser e existir. Esse é o dilema de Shakespeare. Ser ou não ser? Esta é a verdadeira questão. Queremos o ser na existência ou não queremos o ser na existência? Queremos a vida movimentando através de nós, a vida em nosso coração, ou queremos que as opiniões, os interesses movimentem através de nós? Portanto, o mundo das opiniões que Platão fala é o mundo das relações horizontais, das ondas horizontais. E é nesse mundo que habita um tipo muito perigoso de pensamento, que é o pensamento sofista, que ele apoia interesses pessoais, mas dá um verniz como se fosse algo nobre. É nesse tipo de pensamento que as coisas não se encontram. Então você pega uma pessoa que acredita em uma determinada coisa, outra pessoa acredita em uma determinada coisa, fica como se fossem duas linhas paralelas. Um pensamento desse não soma com esse, rivaliza com esse. O que eles tentam fazer é que esse não exista mais, para ficar só esse. Esquecendo que o mundo é sempre dual. Se fica só esse, é como se você pega um ímã. Você já viu o ímã tem o polo negativo e o polo positivo. A gente fala assim, não quero mais que o ímã tenha dois polos, quebra ele no meio. E faz assim, o que vira? Isso vira o negativo, isso vira o positivo. Sempre vai ter negativo e positivo. Esses grupos, quando fazem isso, que se rivalizam e acabam com esse grupo vai dividir, logo eles vão estar competindo entre eles e assim por diante. E vai perdendo cada vez mais energia, até ser dissolvido pela própria dinâmica, pela própria lei da vida. Então, quando o mundo das opiniões, eles não são convergentes. Eles são assim. Quando muitos são quadrados. Por quê? Quadrado que a pessoa admite algumas nuances diferentes. Vê sobre essa ótica, um pouco sobre essa, como sobre essa, mas não infinito. Não aceita possibilidades infinitas. Aceita algumas possibilidades. Esse normalmente é o mundo dos sofistas, que quando você analisa o pensamento dele, ele está apoiado em algum interesse pessoal. Ou partidário, ou sectário no sentido de pertencer a alguma seita, ou interesses simplesmente instintivos, socioeconômicos e assim por diante. Ou seja, ele não aprofunda, ou melhor ainda, não verticaliza. Tá? Esse seria o mundo das opiniões. Mas existe uma outra forma que às vezes é muito difícil trabalhar com o sentimento até chegar ao criativo, até chegar ao Mozart, que sobe tanto o sentimento que fala o amor, essa é a fonte da criação. Um Beethoven, que parecia que via Deus quando se elevava. Tá? E ele falava, quando na sua música, ele traçava algo tão maravilhoso que essa visão que ele teve mostra a profundidade que ele atingiu, dado a forma que ele conseguiu estruturar e plasmar. Tá? Então, acontece que nem sempre atingimos essas alturas, mas desconfiamos, ou seja, sabemos mais ou menos quem atingiu. Então, alguma coisa nós já estamos vendo, mas não com muita clareza, por isso precisamos de alguém que viu. Então, é muito comum isso acontecer, por exemplo, no campo científico. Por exemplo, nem todo mundo tem a visão de um Einstein, mas todo mundo parte de Einstein. Ou seja, não estrutura o pensamento em funções de opiniões, estrutura o pensamento em função de alguma pessoa que viu com mais profundidade. A isso Platão chamava reta opinião. Não sabe, mas pelo menos sabe fazer uso de quem sabe.
Ou seja, sabe buscar na tradição alguma coisa e estruturar razoavelmente o seu próprio pensamento. E, finalmente, haveria essa condição, então, da pessoa captar, estruturar o pensamento, o seu próprio pensamento, como todos nós temos isso, e adquirir um grau de sabedoria, um grau de convicção. Cada um de nós temos que ter essas certezas íntimas, que nascem não daquilo que eu li, não daquilo que eu observei fora na vida, mas nasce daquilo que eu vi, nasce dessa certeza íntima minha. Então isso seria, então, um grau de sabedoria que nós podemos ter. Então daí temos dois elementos muito importantes agora, dentro dessa visão de captar o ser. Nós temos os sentimentos, nós já sabemos mais ou menos agora o que é, essa capacidade que nós temos de entrar em contato e ver as coisas como um flash, como uma luz, libertar essa luz, impactar o pensamento e criar a razão. Tá? E com essa razão agora nós temos que estruturar a nossa vida. E agora vem então essa segunda parte da palestra, porque é vida como arte. Essa primeira parte eu foquei muito na vida, e como eu entro em relação com a vida, entendendo a vida como sendo a nossa essência, o nosso ser, a vida como sendo a nossa semente, essa semente que eu vou ter que plantar, fazer germinar, para que ela floresça e se expresse na existência, para que a gente possa responder, sou e existo, não só existo por existir, eu existo para ser. Tá? Então, como chegar a essa segunda parte? Ou seja, como trazer agora essa captação para o mundo concreto? E essa é realmente o que nós podemos falar, a nossa verdadeira obra de arte. Eu não gosto quando as pessoas pensam em arte como algo que é próprio dos artistas, como se fosse um grupo à parte da sociedade. Aliás, eu não gosto quando uma pessoa fala que a ciência é dos cientistas, a arte é dos artistas, a religião é dos religiosos, a bondade é dos bondosos. Eu penso que a arte, a ciência, a religião, a bondade, tudo é próprio de todo ser humano. Somos, simultaneamente, artistas, cientistas, religiosos. Religião no sentido de ligar. Religião é exatamente esse saber ligar a terra com o céu. Quem religa essas coisas é a alma. Daí que quase todos os grandes seres que dão mensagens religiosas profundas, um Buda, um Cristo e vários outros, né? Um Lao Tse, ele fala exatamente dessa ponte de ligar o céu com a terra. Ele fala dessa conexão, ele fala do valor de se educar a alma humana para que ligue o céu com a terra. E quando ele fala, como se ele estivesse falando em nome da alma, ele fala, eu sou o caminho, ou seja, é através de mim, da alma, que se conecta o céu com a terra. E quando ele fala a partir disso, e ele em contato com o ser, ele fala, eu sou a verdade. Por quê? Porque ele já está identificado com a verdade. E ele fala, eu sou a vida, no sentido que eu revelo isso na existência. Eu sou e existo. Então esse é um elemento que está dentro como possibilidade de todo ser humano. Em algum grau, não digo que nós precisamos de ser um Beethoven para ser um artista, mas nós podemos, às vezes, fazer o uso da arte melhor do que muitos artistas que expressaram grandes habilidades artísticas em algum campo, da música, da pintura e assim por diante. Quantos artistas que foram brilhantes no campo, por exemplo, da música, do canto, do instrumento, e que termina a vida frustrado porque não sente alegria, não sente realização, não sente felicidade. Então ele usou a arte somente para tocar instrumento, ele não usou a arte para poder formatar a sua maneira de viver, de tal maneira que essa beleza se irradiasse no coração dele e enchesse ele de plenitude o tempo todo, e não somente quando ele toca um instrumento. E para mim, essa é a arte que nós temos que buscar, todo ser humano. Essa arte que organiza as nossas expressões e que nos possibilita
expressar o nosso ser na existência. Tá? Por isso que eu chamo, a vida deveria ser uma obra de arte. E daí a importância dessa segunda componente que Platão propõe. Ele fala, música para a alma, essa que faz o movimento, e ginástica para o corpo. Só que ginástica não tem também essa função de ir para a academia, ficar fazendo exercício, não se trata disso. É de gimnos, significa pureza. É uma mente sem contaminação nenhuma, sem preconceito, sem nada. E você tendo a capacidade de direcionar a mente. Significa atenção, concentração. Significa você saber fazer do seu pensamento e direcionar o seu pensamento da forma como você quer. De tal maneira que você pode tanto usar a mente para captar em cima, como pode usar a mente para poder plasmar embaixo. Porque eu posso captar, organizar o pensamento, depois eu posso estruturar em subestruturas dentro da mente, planejamentos, formas, por exemplo, mais objetivas de aplicação daquela ideia que eu captei, de tal maneira que agora eu posso vivenciar essa ideia, eu posso colocá-la em movimento. Então, a mente, eu teria que ter capacidade de me relacionar com a minha mente. Essa capacidade de purificar a mente, tirando de preconceitos, essa capacidade de fazer uso da mente em toda a sua plenitude, fazia parte do que Platão chamava ginástica. Por quê? Porque ginástica naquela época estava associada com outro elemento. A vida não estava composta como nós estamos acostumados hoje, não estava dividida como nós estamos acostumados, não estava segmentada, estava tudo unido. Então, se você pega, por exemplo, um atleta, você percebe que ele tem que ter concentração, você percebe que ele tem que ter atenção, principalmente quando ele está praticando a arte dele. Tá? Então, era mais esse elemento também, estava envolvido dentro daquilo que ele chamava de ginástica. Que se fosse traduzir para a nossa linguagem atual, para a forma como se usa hoje dentro da psicologia, assim por diante, seria o que nós chamamos de formação do caráter. Ou seja, de preparar todos os nossos veículos para poder agora servir a vida. Ou seja, para servir o nosso ser. Haveria também uma possibilidade de saber lidar com as emoções, de tal maneira que não fosse tomado pelo medo, de tal maneira que não fosse tomado pela cólera, de tal maneira que não fosse tomado por um desejo que tira você da razão e faz com que você perca o senso daquilo que você se propõe para você mesmo fazer e assim por diante. Tá? É muito comum nós sermos muito dominados pelos desejos. Eu vejo muito, por exemplo, as pessoas que às vezes necessitam de um regime alimentar por algum motivo qualquer, mas propõe para ela mesma que vai fazer o regime e sai para uma festa, a primeira objeto de desejo, a primeira comida gostosa que vê já não suporta mais. Ou seja, o desejo tem mais poder do que a vontade dela. Então, isso que Platão chamava que perdeu o controle de si mesmo. O que nós podemos chamar, perdemos o controle de nós mesmos. Daí que essa necessidade da gente poder saber controlar as nossas emoções e saber separar emoções de sentimentos, saber a hora das emoções, saber a hora dos sentimentos, saber a hora dos instintos, que é a hora que nós temos que alimentar e assim por diante. Ou seja, agir com justiça, dar a cada coisa o seu valor, dar cada coisa, colocar cada coisa no seu lugar. Não consiste em repressão, porque a repressão não é algo inteligente. Consiste em dar a cada coisa o seu valor e colocar cada coisa no seu lugar, que é um dos conceitos, por exemplo, clássicos, quando nós falamos de justiça. Portanto, quando nós estamos falando de arte, nós estamos falando não da arte no sentido de gerar um quadro, uma escultura, uma música. Nós estamos falando da arte de construir a nós mesmos, de lidar com os nossos com as ferramentas que nós temos, a nossa capacidade de pensar, de sentir, com a nossa energia, ou seja, o planejamento do nosso tempo, para que o nosso tempo não se vá. É impressionante, hoje se fala tanto de ecologia, no sentido de que não se pode matar uma planta, um animal, que eu sou totalmente favorável também a tudo isso. Mas esquece de uma coisa muito importante, a ecologia humana. Para mim, um ser humano que pode ser pleno, feliz, realizado, e pode, com isso, tornar as pessoas que estão em torno deles também felizes e realizados, joga o seu tempo fora, desperdiça o seu tempo, para mim, é tão grave quanto uma pessoa que tem um prato de comida na mão
vendo uma outra pessoa passar fome, joga a comida fora e não dá para essa pessoa, por maldade. Então, tantas pessoas que necessitam de nós, e nós jogamos o nosso tempo fora. Então, nós não sabemos usar o nosso tempo, não sabemos usar os nossos recursos. E às vezes não temos a qualidade técnica, a habilidade, para poder expressar profundamente aquilo que nós captamos. Nós não sabemos fazer, nós às vezes somos desajeitados até para caminhar, com o nosso próprio corpo, criamos problema de colunas e um monte de problema, porque não sabemos nem sentar, às vezes. Portanto, quando nós falamos de arte, nós estamos falando, tomando como referencial a etimologia da própria palavra. Porque arte, na verdade, em grego, em latim, significa ars, e em grego, tekne. Ambos significam mais ou menos saber fazer. Saber colocar as suas ideias em movimento, expressá-las. Então você precisa de técnicas físicas, você precisa de um bom planejamento de tempo, porque senão você não vai ter eficiência, de recursos, senão você não vai conseguir as coisas, de controlar suas motivações, senão você vai perder a motivação no meio do caminho, e de não perder a concentração para você imaginar aquilo que você quer fixar nas suas formas. Então aí nós estamos falando de arte no sentido de saber fazer, de ter as técnicas apropriadas para plasmar aquilo que você captou. Se fosse somente técnica, não precisaria de um ser humano. Aliás, hoje se está usando muito. Tira uma fotografia, coloca no computador, ele faz uma escultura perfeita. Coloca um programa e ele faz uma música. Tá? Mas não se trata disso, porque o computador não tem um ser que quer se expressar. Portanto, ele não tem angústia, ele não tem ansiedade, ele não tem esse tipo de coisa. Quando a vida trava, quando esse fluxo de vida não se realiza, é como se tivesse um obstáculo é como se o filho que quisesse nascer e não consegue. Ele começa a provocar dor, e se a mãe não liberta, ele morre dentro do útero e pode matar também a mãe. Assim também é o nosso ser, ele é uma força que quer se plasmar. Quando, por uma inabilidade técnica nossa, por falta de arte, de capacidade de construir a nós mesmos, nós bloqueamos, ou porque não pensamos bem, ou porque não dominamos as nossas emoções, ou porque não controlamos os nossos tempos, os nossos recursos, ou porque não temos nenhuma habilidade, não sabemos fazer nada, simplesmente, a vida não completa seu fluxo. E como ela não completa o fluxo, ela trava. É como se aí eu sentisse falta algo. Eu tenho a sensação de que tem algo preso. Eu fico querendo ser livre. Tá? É muito interessante isso. Hoje se fala muito de liberdade, liberdade, liberdade. Pessoas que às vezes estão aprisionadas nas suas próprias concepções, nos seus próprios preconceitos, e não percebem que não é o governo que vai nos dar liberdade. A liberdade é a essência da vida humana. Ela pode realizar mesmo que a gente estivesse dentro de uma sala fechada e não pudesse sair de dentro da sala. Nós poderíamos sentir que somos livres. Aliás, tem muitos fatos interessantes de pessoas que foram aprisionadas injustamente e que falam de uma maravilha tão grande de felicidade, de realização e de plenitude entre quatro paredes. E se mostra que o ser humano é um ser livre. Ele não está condicionado pelo meio. Nada pode condicionar o ser humano. Nada pode fazer com que ele deixe de ser livre. Nada pode fazer com que aquilo que está o mais profundo dele se expresse no pensamento dele, nos sentimentos e nos gestos. Ainda que esse gesto seja simples, um simples lavar a louça, um simples caminhar de um canto para outro. Mas se expressa. Você vê que por aí existe uma harmonia. É por isso que às vezes quando nós imaginamos um sábio, por exemplo, nós não imaginamos ele num palácio grande se movendo e todo dia dormindo num quarto diferente. Nós normalmente imaginamos ele, muitas vezes, numa montanha, num local isolado, num deserto, vivendo numa casinha muito simples, fazendo as suas coisas muito simples. E pleno de felicidade. Pleno da sensação que nós chamamos de liberdade. Por quê? Porque não tem nada contido dentro dele. Tudo está expressando, tudo está fluindo.
tudo está movendo dentro dele. Esse elemento que nós temos dentro das possibilidades humanas, essa possibilidade, não um elemento, essa possibilidade de trabalhar nós mesmos, de tal maneira que nós ficamos totalmente independentes do meio, ou seja, sem nenhum condicionamento externo a nós mesmos. Não significa que vamos deixar de sentir as coisas, não significa que vamos deixar de sofrer com as coisas que aconteçam em torno de nós. Porque a partir do momento que nós vemos uma pessoa sofrendo e não sofremos com ele, nós estamos desumanizando o processo. Não se trata disso. Se trata que, para além dessas dores, dessas emoções negativas, nós temos possibilidade de ter uma grande capacidade de realização pessoal, de plenitude. Nós temos muita possibilidade de sentir totalmente livres, inclusive livres da nossa própria dor. Ou seja, embora eu sinta uma dor, ela não me condiciona, eu continuo sendo quem eu sou. Embora eu tenha grandes perdas, isso não me condiciona, eu continuo sendo quem eu sou. A minha alma continua movendo o meu ser pela minha vida, através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos, através dos meus gestos simples. É por isso que tem um ditado na Índia, que eu acho muito bonito. O ditado diz mais ou menos assim: Deus, quando fez o mundo, ele distribuiu os bens de uma forma muito desiguais. Mas a felicidade, como possibilidade, ele distribuiu igual para todos os seres humanos. Desde que o ser humano faça uso das suas faculdades humanas. Faculdades humanas significa faça uso da sua alma humana. Tá? E nós não precisamos de nada especial. O que nós precisamos é dessa oportunidade que a vida nos dá no momento presente. Para que possamos sentir plenitude, basta que isso que está dentro de nós se expresse e a gente tenha aquela sensação, não falta nada. Que falta nesse momento? Nada. Isso se realiza no momento presente. Não se realiza amanhã. Amanhã é um outro dia. A vida, se faz assim, já passou, já é ontem. Amanhã eu não sei nem se vou estar vivo. Aliás, com essa pandemia, todos nós temos essa sensação. Será que vai haver amanhã? Mas agora está. E agora eu posso viver com plenitude. Eu posso viver com o melhor dos meus sentimentos. Eu posso trazer para o meu coração aqueles sentimentos mais puros que eu tenho e fazer com que os meus pensamentos estejam alinhados com esses sentimentos e que as minhas emoções estejam alinhadas com isso. E que toda a minha energia esteja dedicada à expressão disso nesse momento. Na forma como eu gesticulo, na forma como eu falo, na forma como eu interajo com o meio. Quer seja um copo, quer seja um prato, quer seja um motor, quer seja um carro, quer seja uma pessoa, e quer seja, sei lá, essas percepções profundas que nós temos de Deus. Ou seja, em qualquer momento, no momento presente. Nós temos que fazer do momento presente uma oportunidade, como se fosse uma porta que desse acesso aos mistérios humanos, que desse acesso àquilo que nós chamamos de um tempo infinito, um tempo misterioso, um tempo que é sempre presente, porque se esse tempo eu capto agora e eu posso captar no momento seguinte, ele continua presente. Então, alguma coisa está movendo o meu relógio, mas as minhas percepções continuam as mesmas. Então eu entrei na dimensão daquilo que é sempre. Eu entrei na dimensão do ser. Se eu conseguir fazer com que minha mente aceite isso e viva esse mistério, as minhas emoções, e eu consigo me colocar plenamente no momento presente, usando o máximo possível o meu tempo, os meus recursos, e eu tenho habilidade para lidar com as coisas de tal maneira que eu entro sempre em harmonia com elas, não sai quebrando o prato, batendo o carro e assim por diante. Eu estou sempre em harmonia com as coisas. O momento presente ele é uma porta que nós podemos ter acesso a mistérios muito profundos. Quando eu logro essa obra, digo que a vida se expressa com toda a plenitude. Quando a vida se expressa com toda a plenitude, nós falamos, que vida bela. A vida como beleza.
É curioso como nós associamos a beleza com vida. Você vê uma rosa no todo o seu esplendor, você fala bonito. Você vê uma rosa murchando, você fala feio. Você vê um carro que saiu da fábrica novinho e todo o seu esplendor, bonito. Você vê um carro amassado, você chama feio. Tudo aquilo que afeta a forma, de tal maneira que a ideia que ela representa não está totalmente representada, nós chamamos de feio. E todas as vezes que uma forma revela toda a ideia que ela representa, nós chamamos bonito. Então, quando a nossa forma de vida representar a ideia que somos, nós vamos saber bonito. Daí que normalmente quando olhamos por um sábio, pode ele estar velhinho, pode ele estar novo, pode ele estar... Nós falamos que beleza. E em geral, às vezes, quando olhamos para as pessoas, porque tem muitas pessoas que não têm um corpo nos padrões estéticos do momento atual, mas você olha para ele e fala, bonito. Por quê? Porque a forma dele de vida expressa uma realidade que está dentro dele. Você fala, essa pessoa é veraz, o sorriso dele é verdadeiro, o que ele fala é verdadeiro, porque é o que ele pensa, é o que ele sente e é o que ele é. E toda a verdade, quando encontra uma forma e ela se revela, nós temos a sensação de beleza. Então, o que eu gostaria é que a gente pudesse fazer da arte também um instrumento de formação nossa. E não somente esse tipo de formação que nos ensina português, inglês, francês, matemática, geografia e assim por diante. E que nós sabemos combinar um monte de coisas complexas, mas não temos sensação de plenitude, de felicidade. Não estamos felizes conosco. E com isso, às vezes, essa forma não apropriada e que nos faz tristes, às vezes nos faz agressivos, entristecemos as pessoas, entristecemos o nosso meio, agredimos o nosso meio. Isso, às vezes eu vejo pessoas muito agressivas a si mesmo, aos demais, ao meio, com sentimentos de revolta, e implantando esse sentimento no coração dos seres humanos, de tal maneira que está criando um estado de revolta de um contra todos, grupos contra grupos, pais contra filhos. Então, para mim falta muita arte. Estamos ensinando muito essa lógica do pensamento que transformando o ser humano num Wikipédia, que combina as informações, mas não tem criação, não é ele, não tem algo singular, não nasceu ainda aquilo que nós chamamos de indivíduo. Nós não viemos no mundo para fazer coisas, nós viemos para construir a nós mesmos, para construir um templo, uma obra de arte, que é o que vocês querem chamar, para que o nosso ser se revele em toda a plenitude, uma forma de vida em que se revela todo o esplendor daquilo que somos. Sendo o que somos, preenchemos um espaço na sociedade, preenchemos um espaço na humanidade que só nós podemos fazer. Cada ser é um ser singular e único. Se ele não se realiza, algo faltará à humanidade, algo faltará ao universo. Se nós não somos nós mesmos, somos uma mentira e já estamos cheios de mentiras. Portanto, necessitamos de realizar essa obra de arte. Necessitamos de um processo de formação, de educação, que contemple não só a necessidade que o homem tem de aprender coisas relacionadas às nossas culturas, idiomas, matemáticas, como falava Platão, mas também precisamos de desenvolvimento dos nossos sentimentos. Precisamos desse elemento que capta, desse elemento que nos possibilita ser criativos, entrar em relação com o ser e fotografá-los na nossa mente, criando o que nós chamamos da a razão, que vai iluminar, então, a nossa conduta. E também de formação do caráter,
que isso que vamos encontrar muito dentro dos movimentos do estoicismo e assim por diante, que é exatamente como o homem agora pode ser coerente com ele mesmo, como ele pode fazer com que a mente, os sentimentos, as suas energias e as suas habilidades possa plasmar aquilo que ele é. Bom, é isso que eu desejo a todos, essa reflexão profunda sobre si mesmo, aproveitando essa Semana da Arte que Nova Acrópole está promovendo. E sabendo que para Nova Acrópole a arte não é uma semana, faz parte essencial do nosso processo de formação durante todo o nosso curso. E entendemos o nosso curso como um sistema para a vida toda. Significa, não é de 1, 2, 3 anos de estudo. É a vida toda dedicada ao desenvolvimento dos sentimentos e da razão, ao desenvolvimento da alma humana em prol da realização do ser humano e de que a gente possa sonhar um dia com essa fraternidade universal, onde cada um, sendo o que é, dá sua contribuição singular para toda a humanidade. Muito obrigado a todos pela presença.